Amigos internautas do Centro Espírita Caminho de Luz, nós estamos aqui para mais um programa Refletindo com Emmanuel. Esta nossa colaboração para estimulá-lo, esse é o nosso único objetivo, motivá-lo a ler diariamente a série Fonte Viva, que é um manancial de conforto, de orientação, de esclarecimento, de ajuda do mundo espiritual para a nossa caminhada na vida terrestre. O Espírito Emmanuel nos traz diariamente reflexões para a nossa vida, para os nossos problemas, para o enfrentamento das nossas questões, para o nosso processo de autoconhecimento. Hoje, no livro Caminho, Verdade e Vida, a lição número 11, que é muito importante, cujo título é Conforto. O texto de Jesus diz assim: se alguém me serve, siga-me. Está em João, capítulo 12, versículo 26. Vamos ao comentário de Emmanuel, ao qual eu peço muita atenção, por tratar-se de uma lição muito relevante. Frequentemente, as organizações religiosas e mormente as espiritistas, na atualidade, estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto. De fato, a elevada doutrina dos espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Em suas atividades, resplendem caminhos novos para o pensamento humano, cheios de profundas consolações para os dias mais duros. No entanto, é imprescindível ponderar que não será justo querer confortar-se sem se dar ao trabalho necessário. Muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível, mas como recebê-lo se chegaram ao cúmulo de abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa que sopra de rijo nos revaradouros do caminho? Conforto espiritual não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Os discípulos de Jesus podem referir-se às suas necessidades de conforto. Isso é natural. Todavia, antes disso, necessitam saber se estão servindo ao Mestre e seguindo-o. O Cristo nunca faltou às suas promessas. Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais, mas para atingi-lo, faz-se necessário seguir os passos, e ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras deste mundo. É uma lição sublime. Emmanuel, Espírito, se supera, deixando para nós reflexões profundas, para que nós não repitamos os equívocos de outrora, onde em outras religiões colocávamos nas posições comodistas de ouvir o padre, pastor, procurar orar aos santos e aguardar que fizessem por nós aquilo que nós deveríamos fazer. A frase de Jesus é forte: se alguém me serve, siga-me. E então muitos esperam
que esse seguir Jesus são só orações, são só doações, são só ouvir o expositor falar, ou o médium dizer alguma coisa, ou receber o passe, repetindo a postura atávica e comodista do passado. E ele diz ali no segundo parágrafo, de fato, a doutrina dos Espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. No entanto, é imprescindível poderá que não será justo querer confortar-se sem se dar ao trabalho necessário. É preciso o empenho nosso na nossa melhoria. É comum nós, trabalhadores espíritas, alertarmos as pessoas: leia diariamente o Evangelho, faça o estudo da série Fonte Viva, reserve 10 minutos. As pessoas não fazem. Modifique as suas atitudes, abra mão dos vícios, procure esforçar-se para isso, procure a psicoterapia para ajudar, mude a sua vida, procure os bons locais para que você esteja coberto pelos bons espíritos, dedique-se ao estudo de Kardec. As pessoas não fazem. Agora há pouco eu estava pensando sobre isso. E aí as pessoas são tragadas. Porque quando imersas no corpo físico, continuam com a postura atávica. Mas a proposta de Jesus, ela era já naquele tempo uma proposta de entrega, de modificação, de mudança. Quando ele pergunta quem são meus pais, quem são os meus irmãos, é uma proposta que nos leva a um passo adiante, modifica o nosso ritmo de vida, modifica aquilo que estávamos acostumados. E o Espiritismo, como Consolador prometido, o Espiritismo redivivo, nos traz de volta aqueles tempos, aguardando de nós as escolhas, aguardando de nós as escolhas necessárias para que nós possamos seguir por um caminho diferente. Não das religiões, mas paradas, acomodadas, onde eu oro e entrego as oferendas, para que alguém faça por mim. Não. A doutrina dos Espíritos nos chama para uma modificação profunda, para uma alteração de compromisso. E aí nós temos um parágrafo que é inesquecível para mim. Quantas vezes uma reunião que eu participava, eu ouvia do companheiro que conduzia uma reunião de radiação, isso há muitos anos atrás, e ele sempre falava essa frase: como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Olha que frase forte! O sol está aí para todos. Mas se o pântano se fecha, se a floresta se fecha, o sol não penetra. Um reduto fechado para as sombras. O conhecimento de Jesus está aí, o Espiritismo está aí, mas para aqueles que querem, que se abrem, que se apresentam para o estudo, para o trabalho, para a mudança das suas propostas, confiam na fluidoterapia espírita, na aplicação do passe, na irradiação, na oração, no estudo diário, que altera a sua rotina para diariamente estudar. Às vezes as pessoas chegam para mim e eu pergunto: mas você está lendo o Evangelho? Você está fazendo estudo? Não, é tão difícil, eu acordo, eu já vou. Mas nós não abrimos mão da série do Netflix, nós não abrimos mão diariamente de ouvir uma música, de fazer atividade física. Então tudo coloca-se na ordem das prioridades. Que prioridades eu tenho para Jesus? Para que realmente eu não seja um reduto de sombras. Mas está tão difícil. E eu vou buscar o último parágrafo, quando ele diz aqui: para atingi-lo, faz-se necessário seguir os passos. Ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras deste mundo.
ele não teve conforto. Ele é o Espírito mais perfeito que esteve na terra e devotou todos os seus dias. Levou pedradas, foi agredido, crucificado em nome de Deus, para seguir as propostas de Deus. Então tudo coloca numa situação de conforto, daquilo que eu quero para servir a Jesus. Escolhas, prioridades que nós colocamos à vida. Essa lição nos chama para isso. Será que nós não estamos nos convertendo num reduto fechado para sombras? Será que eu não estou me mantendo da forma comodista? Sendo que se eu sou Deus, como diz Jesus, eu tenho que fazer o esforço pelo estudo, pela reflexão, pela oração. Quando eu me fecho no reduto acomodado, eu não permito que as sombras me envolvam, como as árvores e as plantas envolvem o pântano, impedindo que o sol adentre. Será que eu não estou esperando que alguém resolva o meu caminho como eu fazia na igreja? Que o padre e o santo, vou acender uma vela para o santo, eu vou confessar para o padre e ele vai resolver o meu problema. É isso que eu quero para mim? É isso que eu entendo de religião? Ou eu vou entender a proposta espírita, rompedora, de mudança de atitudes, onde eu assumo as responsabilidades por querer modificar-me a partir do meu esforço de estudo e de entrega para o trabalho redentor na seara de Jesus. Será que eu não estou me convertendo num reduto fechado para sombras? Vamos refletir. Pense nisso, gente. Vamos dar uma refletida. Leia a lição, dá uma olhada nela. Pense você consigo mesmo. E se você é um reduto fechado para sombras, acomodado, à espera que alguém faça aquilo que você precisa fazer, modifique a sua postura. Somente nós podemos modificar a nossa vida, o nosso interior. E somente nós podemos escrever um caminho diferente daquele que nós escrevemos até agora. Este é o convite de Jesus de Nazaré e do Espiritismo e de Refletindo com Emmanuel no dia de hoje. Muita paz, Jesus conosco sempre.